Senhor Jesus, eu estava falando com o irmão Enoque que nós somos muito gulosos, a gente pega 3 mensagens para compartilhar, mas essas mensagens são muito intensas, grandes, né? Tem muito material para desfrute, e quem dera permanecermos na primeira mensagem, né? Na herança dos santos na luz, e penetrarmos nisso, porque o que estava acontecendo ali com os irmãos em Colossos, infelizmente a maioria das cartas no Novo Testamento, elas são escritas com base num quadro negro, e o que estava acontecendo em Colossenses não era diferente. Colossenses, eles estavam lá se desviando do alvo que Deus havia dado a eles. E o que Deus havia dado a eles? É o que nós estamos compartilhando, né? É o que nós estamos compartilhando especificamente. Na mensagem que o irmão Enoque compartilhou, é a respeito da terra. É um cristal aqui no livro de Colossenses. Quer que bate aqui, irmão? Ah, tá bom, então tá. É um cristal aqui no livro de Colossenses, porque Paulo, quando escreve, para ele estava claro, brilhava nos olhos de Paulo, que aquilo que ele tinha passado para aqueles irmãos, ele não tinha permanecido muito tempo ali em Colossos. Na realidade ele ficou, eu não me lembro se é 2 ou 3 meses entre os colossenses, não ficou mais do que isso, né? Na segunda viagem, acho que, do evangelho dele. E Paulo tinha plena consciência daquilo que ele tinha dado. É que nós, até mesmo na nossa mente religiosa, teológica, parece que ganhamos Cristo, mas quando a gente fala de Cristo, a gente só pensa nele de uma forma objetiva. Não é assim? Cristo. Ganhamos Cristo. Algo, me desculpe a expressão, pobre. Cristo. Mas para Paulo está dizendo para os colossenses que eles estavam ali rejeitando a herança deles. Quando fala da herança, a porção deles, dos santos na luz, na mente de Paulo, ele estava lá a partilha que teve entre os filhos de Israel quando eles entraram na boa terra. É isso, vocês estão aí rejeitando esse Cristo que é maravilhoso, que é a tua boa terra, que é o lugar onde você tem que viver, é a tua vida, é daí que você tem que tirar a tua subsistência, é daí que Deus vai se agradar de ver você vivendo. Não viva nas filosofias gregas. Eles estavam vivendo nas filosofias gregas, gnosticismo, que é uma mistura de filosofia judaica com grego, é uma bagunça. Isso existe até hoje. Isso existe até hoje. Então eles estavam nesse desvio, se perdendo. E Paulo está então, através dessa carta, irmão, resgatando eles, trazendo eles de novo para o centro do desfrute da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E não foi uma pessoa quadrada, um caixote que você recebeu. Então, irmãos, isso nos leva a começar a nossa palavra de hoje à noite, baseado no que o irmão Enoque compartilhou conosco sobre esse Cristo maravilhoso, como essa terra toda inclusiva. Então, se você desconhece, não despreze por total o aspecto de, quando fala de experimentar, desfrutar e expressar Cristo, o experimentar está relacionado com o conhecimento. Se você não tem um certo nível de conhecimento dessa pessoa, dessa herança, por isso que você precisa da luz, e eu e você precisamos ser iluminados, se você não tem essa percepção, se você não conhece aquele Cristo que você recebeu, você não vai desfrutá-lo. Primeiro você conhece, depois você desfruta, e o resultado de você desfrutar é a expressão. A expressão não é uma conduta humana,
A expressão nós vamos ver, não sei se hoje ou amanhã, eu acho que é hoje, é um transbordar da vida divina, é a plenitude divina, é estar plenos em Cristo. Aleluia! Isso sim é a expressão, é o resultado de você desfrutar. Então, voltando, então os irmãos percebem que se você não tem um conhecimento adequado daquilo que foi dado para nós quando nós recebemos Cristo, nós pouco apreciamos. E você sabe por que às vezes nós não apreciamos adequadamente? Porque é nos falado. Falta-nos vida. Falta-nos crescimento de vida. Então nós levamos... Eu vou dar um exemplo. É que as crianças saíram. As crianças são os melhores exemplos. Você dá uma caixinha com um anel de diamante para a criança, você sabe o que ela vai fazer, né? Vai jogar o anel fora e vai brincar com a caixinha. Estou certo? A caixinha, lá. A caixinha é muito mais interessante. A caixinha colorida, a caixinha bonita, tem muito mais utilidade com o anel, com a pedra em cima. O que é isso? Falta de crescimento de vida. Então, quando a vida não cresce, nós valorizamos muito pouco aquilo que Deus tem nos dado. E brincamos com a caixinha. Não valorizamos a preciosidade, o diamante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que nós entramos nesse diamante que é o título do nosso compartilhar de hoje à noite. O título é o mistério de Deus, Cristo. Provavelmente o maior dos mistérios. Maior dos mistérios. Tudo é mistério. É que a gente não para pensar. Mas nós vivemos num universo que é um mistério. Nós temos um Deus que é misterioso. Tudo é mistério. Tudo é mistério. A tua vida é um mistério. O homem é um mistério. Indecifrável. Todos os grandes pensadores do mundo ao longo das eras e dos milênios estão aí quebrando a cabeça para decifrar esse homem. Quem sou eu? Quem é você? Isso é o que estava oculto no coração de Deus. Por isso é mistério. Deus é misterioso. E se o que está no coração dele é mistério, então é o mistério dos mistérios. Quem vai sondar isso? Quem pode perscrutar o coração de Deus? Mas isso foi revelado aos seus santos. Percebe isso? Que privilégio que eu e você temos. Nós podemos sondar os mistérios da era. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o diamante dos diamantes. Isso tem que mudar a nossa existência. O sentido da nossa vida está aí. Não é outra coisa. Você pode estipular muitas coisas, como futuro, trabalho. Até quando? O que é que permanece? O que permanece? Somente aquilo que nós recebemos do nosso Senhor. As coisas eternas permanecem. Eu vou começar a ler, porque senão eu não termino hoje e nós não vamos jantar. Tá bom? E o Jair já ficou de árbitro aqui, porque se eu falar muito, ele falou que vai fazer um sinalzinho assim, que é para eu parar. Vai tocar o piano. Então eu vou começar a ler. Amém. Senhor Jesus, e o Senhor nos dê coração para apreciar aquilo tudo que o Senhor tem nos dado. Até esse título, experimentar, desfrutar, expressar Cristo, isso aqui os irmãos devem estar vendo, está escrito um 3 aqui, né? Vai ter um 4 e possivelmente um 5. Cada número desse é uma série de mensagens. É uma série, no mínimo 8 mensagens ou mais, para cada um. E os irmãos devem ter percebido que esse experimentar, desfrutar e expressar Cristo, ele está andando pelo Novo Testamento e pegando os cristais relacionados a esse tema, né?
E o último, eu ouvi dizer que o último vai ser apenas sobre Apocalipse, que provavelmente deve ser o 5. Nós vamos ter um desses só de Apocalipse. Então que a gente tenha um coração para apreciar essa palavra que está sendo ministrada. Isso aqui é substancial. O livro de Colossenses não é tão simples, não é raso, né? É substancial. Eu tenho um irmão que ele fala assim que é caldo grosso, né? Então não é sopinha, né? Quer dizer, é substancial, né? Então o algarismo romano número 1 diz assim, vamos ver como é que a gente anda. Eu vou acelerar um pouquinho e parar nas partes mais relevantes, tá bom, irmãos? Na Bíblia, um mistério refere-se não apenas a coisas que estão ocultas e são desconhecidas, mas também as coisas que estão ocultas no coração de Deus. Esse é o princípio acerca dos mistérios mencionados na Bíblia. Eu vou ler alguns versículos que estão listados, não todos, tá bom? Romanos 16, 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, isso é, a proclamação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Se você pegar isso aqui foi profetizado em todo o Velho Testamento. Mas não pense que eles sabiam o que é isso, porque nem os anjos sabiam. Pedro disse que os anjos esticam o pescoço para sondar o que é que está acontecendo. Porque isso estava guardado no coração de Deus. Deus é mistério. E no coração dele, então? Misericórdia, né? Se ele não revela, como é que nós vamos saber? Revelar é deixar claro, né? Trazer à luz. Isso foi revelado para nós, né? Nem os patriarcas, né? Nenhum deles, eles contemplavam uma cidade, não é isso que diz? Mas eles não sabiam. Vou ler mais 2 versículos. Romanos, eu li 16, 25, 16, 26. Mas que agora foi manifestado, e por meio dos escritos proféticos, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todos os gentios para a obediência da fé. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto, está vendo, irmãos? Desde as eras e as gerações, mas agora foi manifestado. Para quem? Para os seus santos. Que privilégio. Colossenses 2:2, e nós vamos voltar algumas vezes para esse Colossenses 2:2. Ele é o centro aqui, e é o que resultou no título disso que nós estamos vendo. Estão acordados ainda, né, irmãos? Ah, bom, então tá bom. Agora senti, estou tranquilo. 2:2 diz, para que o coração deles, guarde esse versículo, nós vamos repetir ele outras vezes. E toda vez que falar deles, somos nós mesmos, viu? Para que o coração deles seja confortado, sendo eles entrelaçados em amor, para ter toda a riqueza da plena certeza do entendimento. De novo, para ter o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Foi daqui que saiu o título do que nós estamos, desse versículo aqui. Bom, Colossenses Romano 2. Aí ele repete aqui. Colossenses 2:2 diz, o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é manifestado em Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus. Acho que é suficientemente explicado. Eu não preciso falar nada, por enquanto, em cima desse título. Algarismo Romano 3. Há 5 grandes mistérios na Bíblia. Vou até beber água, porque agora são 5. Olha aí, como eu já estava compartilhando com os irmãos. O mistério do universo é Deus, que é o sentido e propósito do universo. Ou seja,
não tem nenhum sentido do universo existir se não é pela existência de Deus. Que digam o que quiserem dizer, cientista, falem o que quiserem falar, falam da boca para fora, por nenhum. Como é que pode afirmar que não tem Deus? Como é que podem? Que tolice! Quem é você para dizer? Você viveu? Quantos anos você tem para dizer que não há Deus? Aonde você foi? Você foi nas alturas? Desceu à profundeza? Aonde você foi? Quem é você para dizer que não há Deus? Tolice. O homem na sua tolice, na sua loucura, diz não há Deus. Pura tolice. Não temos que nos preocupar. Sabemos que isso é falso. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quer um versículo mais claro do que esse? Senhor Jesus. O B. O mistério do homem também é Deus. O universo é uma história de mistério, né? Mas onde a gente arruma a explicação para tudo isso? Na Bíblia. A Bíblia, aleluia pela Bíblia, como o irmão falou aqui. Nós temos estudos, mas os estudos são totalmente focados na palavra de Deus. Como que você explica a palavra de Deus? Com a palavra de Deus. Não tem qualquer explicação fora da palavra de Deus. Tem pessoas que usam a ciência para provar, até porque como que o mar abriu, como que tudo baseado na ciência, do vento norte, vento não sei o que, mexe daqui, bobagem, irmão. Está escrito, o Senhor abriu, pronto. Para quê? O Senhor abriu o mar. Para que eles ficam usando a cabeça, queimando as pestanas? Está escrito, aleluia pela Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus, aleluia. Descansamos, é suficiente para nós. O C, terceiro mistério. O mistério de Deus é Cristo. Ou seja, se você quer conhecer Deus, você tem que ir a Cristo. Sem Cristo, você não conhece Deus. É simples assim. Deus se tornou conhecido, palpável, explicável, por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, Deus continua um grande mistério. Mas na pessoa do seu Filho, aleluia, Deus se tornou conhecido. Então ele, como mistério de Deus, está aí. Aleluia, se apresentou para nós como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mistério de Deus é Cristo. E o último dos mistérios, e esse é um grande mistério, nós vamos voltar a falar desse grande mistério. Qual é o grande mistério? É de Cristo, mistério de Cristo e a igreja. Ou seja, da mesma forma que se você quer conhecer Deus, você precisa de Jesus Cristo, eu vou dizer e ousadamente, se você quer conhecer Jesus Cristo, você precisa da igreja. Você pode falar de Cristo, mas Ele mesmo e o apóstolo, na sua palavra, nós vamos ver mais para frente, eu só estou adiantando. Crucial. Vocês já leram o livro de Efésios? Espero que sim. Todo mundo acordado? Ninguém dormindo? Só a menininha que pode dormir e o bebê. Em Efésios, mistério é uma palavra crucial. Letra A. Na eternidade, Deus planejou uma vontade, mas estava oculta nele, era um mistério. Acho que isso nós já deixamos isso claro. Letra B. O propósito oculto de Deus é um mistério. E o desvendar desse mistério no Espírito mesclado é a revelação do mistério. Eu vou ler 2 versículos, eu acho que eles são suficientes para elucidar isso. Efésios 3:3 e 3:5. Paulo dizendo aos Éfesos que por revelação me foi dado conhecer
o mistério, como escrevi há pouco, resumidamente. Então ele estava se referindo à igreja. É um mistério. Na realidade, ele está aqui desvendando, né, a revelação desse mistério. 3:5. Que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Aleluia! Não tem aqui, mas em 2 Coríntios, quando ele fala quando o véu é retirado e voltamos o nosso coração ao Senhor, né? Letra C. O mistério de Deus é o seu propósito oculto. E com esse mistério há uma economia. A economia do mistério. Em outras versões, e cabe também, não está errado. No grego é a mesma tradução. No grego está oikonomia. Os irmãos em ministério preferiram traduzir como economia. É que às vezes pode embaraçar a cabeça, mas é dispensação, também cabe. Pode ser oikonomia no grego, você pode traduzir por dispensação também. Então o mistério de Deus é o seu propósito oculto, e com esse mistério há uma economia, a economia do mistério. Então a própria dispensação, aquilo que Deus quer fazer, né, ela tem o seu modus operandi, a maneira de Deus fazer isso. Efésios 3:9 diz: iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Letra D. Cristo é um mistério. E a igreja, como corpo de Cristo, para expressá-lo, é o mistério de Cristo. Letra E. Cristo e a igreja, como um só Espírito, são o grande mistério. Tem uma sequência que nós temos que estar claro da revelação desse mistério. Quem tem as profecias do Antigo Testamento, tem a revelação do Senhor ali no capítulo 16 de Mateus, né, a respeito da igreja. Na sequência, quem primeiro revelou o quê? Vamos recordar um pouco da passagem do Senhor ali, junto com os discípulos, em Cesareia de Filipe, né? Um lugar, sabe onde fica Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe, se você olhar o mapa de Israel, fica lá no extremo norte, lá em cima, longe de Jerusalém, longe da poluição religiosa. Ele levou os discípulos lá para aquele lugar bem distante e perguntou para eles: e vocês, quem dizem? Que diz o povo que eu sou? É Elias, é Jeremias, um monte de coisa. Tá bom, e vocês, que dizem, né? Quem eu sou? Tu és o Cristo. Quem falou isso? Tinha que ser Pedro. A gente critica tanto Pedro, mas nessa vez ele deu uma bola dentríssima. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, porque até então, o fato dele dizer Filho de Deus era uma blasfêmia. E Pedro revela ali e fala, filho de Simão Barjonas, né? Como que é? Isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então essa é uma revelação do Pai. O Pai revelou o seu mistério. O Pai revelou o mistério que estava oculto no seu coração, através de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não precisa
né? Levantar a taça aí de alguma coisa. Mas eu te digo, sim, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa revelação que você acaba de ter, edificarei a minha igreja. O Pai revela o Filho, revela Cristo, e Cristo revela a igreja. Aleluia! Essa é a revelação contida ali no capítulo 16 de Mateus. Cristo e a igreja. Cristo é o mistério do Pai e a igreja é o mistério do Filho. Até então, nunca a palavra igreja tinha aparecido até nas Escrituras. Pela primeira vez aparece ali no capítulo 16 de Mateus, como uma revelação de Jesus Cristo. Ele revela. O Pai do seu coração tem o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aquele que estava no coração do Pai, Jesus Cristo, também tinha um mistério, e Ele o revelou à igreja. Então, irmãos, quando dizemos igreja, não é algo tão simples assim. É o mistério de Cristo. É aquilo que está no coração dele. O Pai manifesta o Filho e o Filho manifesta a igreja. Deixa eu continuar. Senhor Jesus. E se você ler Colossenses e Efésios, você vai ver que a ênfase em Colossenses é falado a respeito de Cristo, cabeça. E Efésios, a ênfase está na igreja, né? A igreja como o corpo de Cristo. Bom, vamos para o 5. O Cristo todo inclusivo é o mistério de Deus. De novo usando aqui o Cristo todo inclusivo, hein? Letra ABC. A. O próprio Deus é um mistério. E Cristo é um mistério desse mistério. O mistério de Deus indica algo incompreensível, inexplicável. Letra C. Como o mistério de Deus, o Cristo todo inclusivo e extensivo é a definição, explicação e expressão de Deus. Ele é a palavra de Deus. Simples fato de você dizer, né? Isso está revelado em João capítulo 1, versículo 1, né? Simples fato de você dizer que ele é a palavra. Se o Enoque vem aqui, chega aqui, muda e sai calado, ele é o quê? Um mistério. Mas Cristo é a palavra de Deus. Então aquilo que estava oculto tornou-se explicado, né? Claro para aqueles que o conheceram, que o contataram, tanto no período em que ele viveu entre nós, como hoje, né? Pelo Espírito mesclado. Senhor Jesus. Aqui o versículo, eu vou para um. Diz: embora Deus seja infinito e eterno, sem começo nem fim, Ele também tem uma história, um relato. Eu estou meio atrapalhado com esses fios aqui. Você já pensou em Deus ter uma história? Interessante, né? Como assim? Deus tem história? Deus é eterno. Aí ele continua. O Cristo todo inclusivo e extensivo, abre um parêntese, o mistério de Deus, o relato misterioso de Deus é a história de Deus. Pronto, chegamos na história de Deus. Na sequência aqui, a própria sequência explica, né, a pergunta. 3. A história de Deus refere-se ao processo pelo qual Ele passou em Cristo, a fim de que Ele entre nós e nós sejamos introduzidos nele.
Esse processo inclui a encarnação, o viver humano, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, glorificação e entronização. Amém. Aleluia. Por cada um desses passos, irmãos, nós conhecemos mais de Deus e isso trouxe Ele para mais perto de nós e permitiu que Ele estivesse em nós e nós estivéssemos nele. Todos esses passos que eu mencionei aqui, esses passos, essa é a história de Deus em Cristo Jesus. Em cada passo desse, da sua encarnação, viver humano, morte, essa é a história. Essa história, se nós realmente tocarmos nisso, nós vamos ver que essa foi a maneira de Deus se aproximar de nós. Essa foi a maneira de Deus se introduzir em nós. Essa foi a maneira de Deus que nós pudéssemos ter Ele e Ele nos ter. Essa é a história divina. E é muito interessante, irmãos, que até então nós não fazíamos parte da história divina, nós éramos no máximo homens humanos na história humana, mas nós não fazíamos parte da história divina. Mas agora, eu e você fazemos parte da história divina. Você já imaginou nisso? Nos anais eternos, está escrito, eu e você estamos lá, porque agora nós não somos mais simplesmente homens, nós somos homens, Deus, porque temos a natureza, a vida e a natureza de Deus. Óbvio, não temos a deidade, mas temos a vida e a natureza de Deus. E a partir do momento em que nós recebemos esse Senhor, a nossa história não é mais a história humana, mas nós temos a história divina na história humana. Isso é maravilhoso. Nós não somos pessoas qualquer. Eu estou querendo dizer tudo isso para que essa é a maneira de esse Cristo, como o mistério de Deus, fazer parte da nossa experiência e do nosso cotidiano. Isso não é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Escuta isso. Eu e você não somos, nós temos Jesus. No teu viver, não sei que tipo de viver você está tendo. Eu não sei se você está tendo um viver igual os colossenses estavam tendo, que estava perdendo o rumo, perdendo o alvo, trocando Cristo por filosofias humanas. Não sei o que é a filosofia humana para você. Tá certo? Não sei. Mas certamente ela te desvia. Se tem alguma coisa que é boa na cultura humana, é a filosofia. Não estou desprezando, não. Só não é Cristo. Só não é Cristo. Por melhor que ela seja, ela está na cultura humana, mas ela não faz parte da história divina. Nós temos Jesus Cristo. Ele sim faz com que nós distinguimos, sejamos distintos do que é comum. Nós vamos ver isso amanhã, possivelmente. Nos santificando. Santificar é o processo divino de te tornar santo. É. Onde eu parei? Hã? Jesus, graças a Deus. Neste Cristo, que coisa maravilhosa, neste Cristo, todo inclusivo e extensivo, como o mistério de Deus, todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão ocultos. Tudo tem sentido e significado. Por que Paulo está colocando esse Cristo nessas condições? Por que Paulo está colocando para os colossenses que Cristo, nele estava oculto todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria? Por quê? Você já fez essa pergunta? Então faça. Paulo
por que que você escreveu isso? Por que que você está apresentando Cristo como aquele que nele está oculto todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria? Porque eles estavam trocando Cristo por outra coisa. Vocês estão trocando por Cristo por aquilo que é, no linguajar de hoje, fake, falso. Que sabedoria que você está conseguindo? Que conhecimento que você tem? Dos gregos, de Heródoto, Platão, Sócrates, e quem? Falso, fake. Você quer sabedoria? Você quer conhecimento? Você precisa de Jesus Cristo. Você não tem sabedoria e conhecimento em nenhum outro. Tudo é falso. Falso, vazio. Nele, Jesus, está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ter sabedoria? Quer ser sábio? Você precisa de Jesus. O conhecimento que vale a pena é de Jesus. O resto, irmão, é como o cajado de Moisés, que ele apoiou para atravessar o deserto e não tropeçar, e serviu para ele atravessar o deserto. Usa como se não usasse. É apenas um cajado. Depois ele foi embora, não sei para onde ele foi, e o cajado deve ter ficado lá no deserto mesmo. Não é aquilo que você valoriza tanto. Tem irmãos, e eu conheço, que se desviaram, porque ele foi para a faculdade, e aquilo vai subindo na cabeça, e ouve lá umas histórias, e vai subindo na cabeça, e depois faz um doutorado, um pós-doutorado, e cadê o irmão? O irmão sumiu! O irmão sumiu. Abandonou o Senhor, trocou ele por nada. Nada. Misericórdia. Eu vou ler eu separei um texto do ministério. Eu tenho tempo, né, Jair? Oba! É um texto aqui do ministério. Quanto? Falou que tem 2 horas. Os irmãos não estão com fome. Você viu o café? Poxa, que café! Todo. Tá rindo. Olha lá como ele está sorrindo. Olha. Senhor da glória. Amém. Aleluia. Então, atente os ouvidos, exercite o espírito, não durma, por favor. O fato de Cristo ser o mistério de Deus indica que ele não é simples. Como mistério de Deus, Cristo é o Deus imensurável, infinito e eterno. Amém. Embora Deus seja eterno, ele também tem uma história, nós já lemos isso. Como a história de Deus, Cristo é o mistério de Deus. Assim, como Cristo é a história de Deus, a igreja é a história de Cristo. Como história de Cristo, a igreja é o mistério de Cristo. Na igreja somos a continuação dessa história.